Boa tarde, meus queridos do meu coração. Mais um dia lindo, maravilhoso. Um dia onde daqui a pouquinho eu estou saindo para correr, então eu estou aproveitando esse momento aqui, né? Que eu faço sempre uma ginástica antes de correr, aí dou uma descansadinha e sempre que eu estou com essa energia, né? Eu gosto de falar algo espiritual. Quando o seu corpo ele está muito bem, né? Vamos dizer assim, você fez um exercício, você está com aquela energia, com aquela endorfina. Naturalmente, se você é uma pessoa que está na vida espiritual, associado com esse corpo material, naturalmente o seu corpo, a sua mente ficam com vontade de expressar alguma coisa. Então, o que eu queria dizer hoje é uma coisa muito bacana e séria ao mesmo tempo, ok? O que acontece? O que acontece é que quando você se aproxima de uma pessoa que tem um certo conhecimento espiritual, ou uma pessoa que é avançada espiritualmente, ou que é realizada no espírito, certo? Ou que já faz um papel de mestre espiritual, de guru aqui nesse planeta, né? Você tem que entender uma coisa: se você vai a uma pessoa avançada espiritualmente, não é para fazer terapia, certo? Uma pessoa que está realizada no espírito, ela não está nesse mundo aqui para resolver seus problemas materiais, ou emocionais, ou psicológicos, entende? Uma pessoa que já está vivendo na realização espiritual, ela simplesmente vai te passar a informação espiritual. Logo, você tem que se aproximar de uma pessoa que está avançada no espírito, no sentimento amoroso em relação a Deus. Você tem que se aproximar de uma forma, certo? Inteligente. No sentido de você fazer perguntas relevantes ao assunto espiritual, ao assunto divino, certo? Uma pessoa espiritual, ela vai te dar a informação, mas ela não pode te dar a realização dela espiritual, ok? Então, o que uma pessoa espiritual vai fazer? Ela vai te dar a maneira, o processo, o meio, ela vai observar a sua mente, as suas perguntas, para saber que nível você está de espiritualidade, para ela te encaminhar dentro da inspiração divina que nasce no coração dela, ok? Deus, ele age dentro do coração de uma pessoa que está espiritualmente avançada para tratar desses casos espirituais. Por isso que existem, né, almas mais avançadas, e a gente tem que humildemente, numa atitude de serviço, de carinho, de entendimento, se aproximar dessas almas, certo? Agora, se você vai se aproximar fazendo terapia, quer fazer terapia, aí já é com um psicanalista, ou psiquiatra, psicoterapeuta, né? O que você achar, ok? Então esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, que o mestre espiritual, ele não está aqui para resolver seus problemas emocionais e de tratamento dentro da sociedade, certo? O mestre espiritual apenas vai passar a energia dele para que você leve a sua vibração, porque a pessoa que está avançada espiritualmente, ela tem uma energia já vibracionalmente alta, naquilo que se chama vibração espiritual. Logo, quando você se aproxima nesse sentido de tentar receber essa energia, com essa intenção espiritual, você recebe o fluxo energético desse canal do qual você está se aproximando. Por isso que a gente faz também orações, né, para entidades superiores, oração para Deus, para quê? Para que através dessa canalização, através da palavra, do sentimento, você receba a quantidade de energia necessária dentro do seu processo, do seu nível evolutivo, para você continuar progredindo. Logo, tudo depende o quê? Da sua consciência, de como você está estabelecendo um laço intencional, amoroso e de sabedoria com determinados seres. Cada pessoa dentro da sua área vai atuar de alguma maneira, ok? Então, o mestre espiritual é a pessoa que vai te dar a informação espiritual. Senão ele seria um mestre psicológico, ou um mestre da inteligência emocional, um mestre da lei da atração, certo? Não é isso. Para você se aproximar de uma alma avançada que já está vivendo em Deus, a sua intenção, o seu sentimento tem que ser de querer despertar o amor a Deus. Só isso.
E aí você vai receber a bagagem, né, o processo, o estímulo para você continuar nesse planeta Terra aqui, exercendo dentro da sua forma humana a prática que vai fazer você se elevar até o ponto onde está essa pessoa na qual, né, você se aproximou com muito carinho, com muito respeito, com muita humildade. Porque tem gente também que se aproxima de uma alma avançada achando que sabe mais, né, com aquele orgulho. A pessoa já faz a pergunta para desafiar aquela pessoa, ou tenta diminuir aquela pessoa diante daquilo que ela, em ilusão, acha que sabe mais do que o outro. Então, se a pessoa se aproxima assim de um mestre espiritual que tem Deus vivo em seu coração, essa pessoa não recebe nenhuma informação, né? Deus vai bloquear a energia dessa alma avançada para essa outra, porque devemos entender também que Deus está no coração daquela pessoa que se aproxima de uma forma orgulhosa ou de uma forma, né, vamos dizer assim, errada, né? Não é essa, né? A forma de se aproximar de uma alma avançada é onde você se aproxima através do serviço e de perguntas relevantes. Porque como essa alma já está vivendo na verdade do Espírito, ela pode te mostrar em que ponto você está da sua obstrução de atingir esse ponto da verdade. Lembrando então que as almas avançadas não estão aqui para nos consolar, né? Eu estou sofrendo muito, eu estou precisando de dinheiro, eu briguei com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, minha vida está pesada, então eu vou me aproximar de um mestre espiritual para que ele resolva a minha situação material, certo? E não é assim que você tem que se aproximar de uma alma avançada, certo? Se você tiver com algum problema, por exemplo, de dinheiro, você se aproxima de uma pessoa, de um economista, né? Do administrador, ou de um banqueiro que possa te dar um processo que você vai entender, uma aplicação, enfim. Mas se aproximar de um mestre, você tem que saber de uma coisa, tá? Que você não vai ser consolado, você vai ser destruído. O mestre, ele vem para destruir o seu ego. E daí é muito incômodo, a pessoa não consegue ficar muito perto, né, de uma alma avançada, porque a pessoa que chega diante de uma alma avançada com ego, ela quer que o mestre dê alimento para o ego dela, só que o mestre espiritual vai destruir esse ego. Tudo que ela acha que ela tem que fazer, que deveria fazer, o mestre ele vai simplesmente falar assim: você está completamente errado e você tem que mudar completamente a sua consciência, a sua mentalidade, o seu modo de vida, os seus hábitos, as suas intenções, você tem que mudar tudo, você está completamente contaminado. A sua mente é um lixo, né? É uma programação de um sistema que alimenta o seu falso ego dia a dia, e você tem que realmente ficar assim, se colocar nessa posição servil, né? Para deixar essa alma avançada ativar, né, a sua energia e limpar o seu interno. É isso que uma alma avançada faz, é Deus agindo através de um espírito para dar àquela outra pessoa o ponto, né, o sabor necessário para ele se libertar completamente desse falso ego. Certo? Então por isso que o Mestre Cristo disse, né, e conhecereis a verdade, e a verdade, né, vai te libertar. Você tem que conhecer essa verdade, então você tem que se aproximar de quem já está vivendo na verdade. E você, o espírito, aquilo que você já é a verdade. Só que como você se identifica com esse corpo material, com a sua emoção, com seus pensamentos, o que acontece? Você é a mentira. É a mentira de si mesmo, e por isso essa mentira procura se aproximar de um ser verdadeiro para se consolar. Você quer racionalizar, você quer se autoafirmar, você quer se confirmar a sua mentira através daquela outra pessoa que vive na verdade. Só que a sua mentira nunca vai ser verdadeira, porque você não é esse corpo material, você não é as emoções, nem os pensamentos, entende? Então,
fique preparado, certo? Se você tem uma intenção espiritual, real, se você quer despertar o amor por Deus, se você quer viver uma vida de plenitude aqui nessa forma humana, nesse planeta Terra, saiba que você vai ter que fazer um trabalho, né, pesado aí para destruir toda essa programação, que não é só dessa vida, não, de várias vidas você tem dado continuidade a um processo mecânico, robotizado, hipnótico, que faz você simplesmente ser um bailarino nas mãos da ilusão, uma marionete na mão da energia material, que é uma algema da alma, certo? Então, se prepare, você não vai receber consolo de ninguém, certo? Geralmente eu vejo muitas pessoas aí falando de problemas, elas gostam de falar lamentações, aí falar que o mundo está ruim, que a vida dela é horrível, aí vem muitas pessoas e começa a consolar, não, você é uma boa pessoa, você está certa, tudo vai melhorar, né? Mas o mestre espiritual, ele fala assim, esse mundo aqui é um mundo de miséria, é o mundo da morte, é o mundo que você não tem que estar aqui, você é um espírito, você tem que estar no reino de Deus. O que você está fazendo aqui ainda? Tentando encontrar racionalizações, né, desculpas para manter a sua mentira, certo? Então o mestre ele vem e bate forte. A alma que já está vivendo em Deus e no Espírito, ela já entende tudo, certo? Às vezes ela tem até que representar nesse mundo aqui, porque uma alma avançada vivendo em Deus é completamente um ser estranho, dentro de um reino de falsos egos, né? Então, geralmente, as pessoas elas não têm essa noção, né? Elas se aproximam com o seu ego totalmente doutrinado, dominado, manipulado de uma pessoa que está já liberta, né? No espírito, vivendo no espírito. Assim, ela não vai compreender o que um espírito livre fala. O espírito vai dar o processo para essa pessoa, de acordo com o que ela está falando, de acordo com as suas crenças, e aí sim ela vai se libertar dessa energia pesada, ela vai se descontaminar, ela vai se purificar mentalmente, e daí ela vai chegar num ponto de receptividade interna, onde um mestre ou uma alma avançada espiritualmente vai poder explicar para ela certas coisas, mesmo a nível filosófico ou metafísico. De qualquer maneira, você só pode entender as coisas do espírito se você estiver situada no espírito. De modo que você, quando se aproxima de um mestre, você tem obrigatoriamente que ter essa intenção real e plena de querer viver no espírito, enquanto está aqui, lógico, encarnado nessa forma humana. A forma humana, ela não vai te atrapalhar em nada, a forma material. Porque tudo é um problema de consciência. Você tem que ir além da sua mente. A mente é que produz a ilusão. Então, tudo isso aí é explicado, é falado, mas as pessoas não entendem, né? Não entendem. Por que não entendem? Porque elas não têm um sentimento real, sincero de querer voltar para Deus. Quando o Mestre Cristo fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas, é esse o desejo, você tem que ter o desejo de se situar no divino, nesse ponto do amor, né? E tudo mais nesse mundo material você tem meio que se desapegar. Desapegar porque você vai compreender que tudo é ilusão, certo? Às vezes parece, né, que são palavras duras, né, que a gente fala aqui, mas porque já passamos por isso e há essa necessidade de mostrar para as pessoas, porque há muita perda de tempo, temos que ser objetivos, ok? Objetividade, você quer se render a Deus? Então se renda a Deus, a partir de hoje, a partir de agora. Não fique esperando o futuro, que esse futuro aí não existe. Aí a pessoa quer se render a Deus, né, o ego dela, aí o ego dela começa a estudar diversas escrituras, ou então ela fica passando, né, de religião em religião, aí faz um estudo comparativo de religiões, e aí fica pegando os pontos em comuns, e depois começa a ver níveis éticos, de formalidade, rituais, adorações, né, a seres que não tem nada a ver, e aí você vai perdendo o seu tempo, porque é o ego. E quando você está no espírito, simplesmente você aceita a instrução da autoridade suprema ou da autoridade que representa a autoridade suprema
e segue o fluxo no seu dia a dia fazendo a prática espiritual. A prática é subsequente à teoria, certo? Mas se alguém te passa uma prática, você faz, se aquela pessoa realmente for fidedigna, né? Na vida espiritual, uma pessoa que você conheça, uma pessoa que já está manifestada no mundo por Deus para ser assim transparente, onde todo mundo, né, possa entender acima de tudo isso, que todo mundo é o mestre, certo? Se aquela pessoa lá que você se aproximou é um mestre, é porque a sua possibilidade de ser um mestre é natural. O mestre, ele já vive feliz, ele já vive em paz, ele já está num movimento transcendente da existência. E por isso ele já vive com Deus e Deus vive nele. E essa é a perfeição, né? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai no céu. Então o que você está fazendo na sua vida? Você está vivendo uma vida no ego, triste, depressiva, cheia de lamentação, buscando consolo com todo mundo, buscando amizade para as pessoas ficarem autoafirmando o seu sofrimento, né? Dessa maneira, assim, as pessoas estão doentes mentais. Isso é uma doença mental. Se você pode ser livre, se você pode se libertar de todas as misérias materiais, até mesmo da morte, por que você não faz isso? Certo? Agora, imediatamente. Agora eu irei me aproximar, né? Você também pode fazer oração, pode indagar seres superiores que apareçam na sua vida. Tudo depende da sua consciência. A sua consciência é formidável, ela está acima da mente. Logo, se você tem o desejo real, eu quero isso, tem que manifestar essa avidez. Então vão surgir as condições, os seres, certas escrituras, certos dizeres que vão fazer você entender para onde você tem que direcionar a sua energia. É esse entendimento que eu quero que vocês, né, fixem na mente de vocês. Certo? Hoje em dia todo mundo vê, né? Tá todo mundo sofrendo aí por diversos motivos, porque o mundo está mudando a sua energia, todo mundo de cara fechada, todo mundo brigando, todo mundo com preconceito, todo mundo julgando, criticando, certo? Então, isso aí tá horrível, porque as pessoas estão se afundando cada vez mais na energia densa, na energia material programada, no medo, na insegurança, na depressão, no estresse, no sentimento de que eu estou sozinho, que não existe Deus, que tudo é um mero acaso, né? Estamos perdidos, nossa vida não tem saída, não tem solução. E agora, como é que será? E a pessoa fica lá no futuro, como é que vai ser o futuro? E aí os extraterrestres vão descer aqui, aí vão salvar a gente. Vai salvar a gente quem? Você não é esse corpo material. Você é um espírito, você é um filho de Deus, uma parte integrante, eterna de Deus. Então vai salvar o quê? Você tem que salvar a sua alma. De que adianta ganhar esse mundo e perder a sua alma? Né? Você tem que salvar a sua alma. E a sua alma é uma manifestação individualizada de Deus. Você é uma expressão de Deus, uma coisa maravilhosa, um co-criador divino. E aí fica cheio dessas lamentações, ou de indagações, de tanta especulação mental. E Deus, ele está aqui agora no seu coração, esperando que você se renda a Ele, para Ele se manifestar. Está entendendo o que eu estou falando? Então a alma avançada é só a pessoa que é igual a você, só que ela chegou no ponto que você tem que chegar. Então você se aproxima dessa pessoa, ela, através da energia dela, da bênção, da misericórdia divina manifestando no coração dela, ela vai criar em você um fluxo de energia que vai ser tipo assim, uma mola que vai fazer você elevar também a sua energia, porque você tem como exemplo, aquela pessoa ali está bem, está feliz, está realizada em Deus, ela vive de uma forma diferente que eu gostaria de viver, porque aí a pessoa fala, porque eu estou sempre sofrendo, eu não sei o que é a vida, né? Para mim tudo parece um vazio, nada faz sentido, não tem significado a minha vida. Eu caminho nessa ilusão, pensando que esse corpo, aí eu estou sentindo que, sendo esse corpo, eu estou envelhecendo, que daqui a pouco eu vou morrer, e aí tem meus parentes, minhas riquezas, como é que vai ficar esse mundo? E aí a pessoa vai levando essa vida, não só aqui nessa encarnação, mas em várias encarnações, é repetição. E a gente tem que sair dessa historinha, desse cenário, né, material.
Ok? É isso que quando Deus vem aqui nesse mundo, ele vem fazer, ele vem nos ensinar através do Bhagavad Gita, né, do Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, várias escrituras para você tentar entender o que é a instrução da autoridade suprema. E ao ler essas escrituras, você se aproxima de quem está vivendo, quem assimilou, quem está vivendo nessa verdade, que já se rendeu a Deus, que é chamado, né, um mestre espiritual, ou um guru, ou uma pessoa avançada espiritualmente, não importa. O que importa é que você vai ter que se tornar aquilo que Deus está patrocinando. Você tem que se tornar aquilo que o mestre espiritual é. Então você tem que se tornar um mestre espiritual. Esse é o seu futuro. O seu futuro é viver sempre aqui e agora em bem-aventurança, em felicidade, em paz, em integração com a energia material, com a energia espiritual. E aí acontecer nesse mundo de modo saudável, né? De modo que você também possa ser uma luz, né? Levar a sua luz para o mundo, né? Não numa forma de impor a sua luz, mas de brilhar por si mesmo. Né? No plano invisível, no plano do espírito, todo mundo vai perceber a sua luz. E isso é simplesmente maravilhoso, né? É maravilhoso saber viver livre no mundo material. E daí, se você está vivendo num sistema que quer escravizar a humanidade, que quer manipular a humanidade, segue aquelas palavras do Cristo, né? Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Sem se preocupar, né, com essas pessoas aí ignorantes, demoníacas, né, que só pensam no mal, na crueldade, pessoas egoístas, pessoas que vão ter futuros infernais, porque na vida tem reação, né? Tudo que você faz tem reação. Aí o Mestre Cristo fala assim, não precisa lutar contra os demônios, simplesmente fica na luz, fica em Deus, fica na gratidão, na paz interna, e aí ninguém vai se aproximar de você, nenhuma energia ruim se aproxima da pessoa que está vibrando na energia transcendental, na energia divina. Certo? Temos que pensar nisso, isso é para fazer agora, para fazer hoje. Certo? Todo mundo, às vezes eu saio aí na rua, eu vejo todo mundo sofrendo, aquela cara fechada, ou então se divertindo de uma forma artificial, com muito entretenimento, internet, né, drogas, sexo, rock and roll, ou viajando, né, para vários lugares. Tudo isso aí faz você esquecer aquilo que você é, a verdade de si mesmo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida que deve viver a verdade. Eu sou o caminho, o meu próprio caminho de ser. Certo? Então você presta mais atenção. Tem aqui, eu estava lendo também, né? Agora, hoje de manhã eu vi essa estrofe, em que estava lá na Bíblia, né? Acho que até uma Bíblia diferenciada, porque muitas coisas da Bíblia foram ocultas, né? Mas agora acharam vários pergaminhos, vários livros que não foram incluídos nessa Bíblia original. Aí o Mestre Cristo, né, ele fala assim, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada, o fogo e a guerra. Certo? Imagina? Então, o que Jesus está falando? Exatamente tudo isso que eu falei para você. Né? Porque as pessoas se aproximavam de Jesus querendo os milagres, queriam, né, o poder místico que ele tinha, certo? Queriam, as pessoas estavam cheias de problemas emocionais, psicológicos, e se aproximavam do Mestre Cristo. E não era isso. Então Jesus falava, eu não vim para trazer a paz. Essa paz que vocês estão querendo, vocês não vão conseguir, eu não vou te dar essa paz. Essa paz vocês só vão conseguir se vocês se estabelecerem no espírito, certo? Naquilo que você é. E seu espírito tem que se estabelecer em amor a Deus. É muito simples entender a mensagem dos mestres, já que nós, em potencial, nós também somos, né, mestres espirituais. Todo mundo é mestre espiritual, mas tem que ter a fase de discípulo, né? E humildemente se aproximar de uma pessoa que já está avançado, tanto no plano invisível como aqui no plano, né, visível. Então Jesus falava assim, eu não vim aqui para pacificar a mente de vocês, não. Eu vim aqui para quê? Para destruir o ego de vocês. Por isso que o sistema quis matar, crucificar Jesus, porque ele estava destruindo
Ele era um perigo potencial para destruir o ego social. Um sistema demoníaco, como é o sistema de hoje, ele sobrevive manipulando egos. Só que quando o ego se liberta, ele se situa no espírito, ele passa a ser um perigo para o sistema, porque o sistema não tem como dominar o espírito, porque o espírito ele é dirigido diretamente por Deus. Está entendendo como é que é? Então essa é toda a questão. Então Jesus falou assim, não venham a mim não vou trazer paz para você não, eu trouxe a espada. O que é essa espada? A espada é o objeto que vai dividir a sua parte superior da parte inferior, certo? Você tem uma parte animalizada, uma parte terrível, né? Essa parte que te mantém aqui atrelado a essa energia da ilusão, é onde você tem concepção de nascimento, de morte, de doença, de velhice, de medo em relação a tudo, onde você se sente inferior, onde você está completamente robotizado. Então, Jesus ele trouxe essa pasta, né? Jesus ele representa o mestre espiritual, certo? Então, ele trouxe a espada para cortar você no meio. Ó, corta o lado do animal e mantém o lado espiritual. Eu vim aqui para cortar a sua mente em dois pedaços. Lembrei agora do centauro, né? Do sagitário, né? Tem a forma humana e ele tem uma forma de cavalo. Só que a forma humana é que tem que governar a parte cavalo dele. Se deixar o cavalo dominar, ele não tem nem, né, cabeça, ele vai destruir a forma humana. Então, se você está na forma humana, você tem que objetivar o quê? O superior. Essa é a flecha do centauro. O centauro, pá, ele está objetivando acertar o alvo divino. Então Jesus fala assim, eu vou trazer a espada, vou cortar você em dois, é isso que eu vou fazer, eu não vou te dar paz nenhuma não. Você não vai ter paz enquanto você não separar o seu lado material do espiritual. Não no sentido assim, porque o material faz parte do espiritual. Ou seja, você vai ter que usar o seu lado material, a sua inteligência, a sua mente, para favorecer, ascensionar a sua energia espiritual até a Deus, até você despertar o amor a Deus. Então Jesus, né, e todos os mestres, Prabhupada, todos os mestres faziam isso, ok? Aí depois Jesus falou, eu também vou trazer o fogo. O fogo, né, é o elemento simbólico que transmuta tudo nesse universo, né? O sol, por exemplo, ele representa a fonte, né, do fogo. Então esse fogo é que mantém tudo. Então ele fala assim, eu vim trazer o fogo, esse elemento, para transmutar a sua energia. É igual quando você vai evaporar uma água, né? Você bota o fogo assim, aí a água ela sobe, né? A água é líquida, né? A tendência da água é descer. Mas quando você bota o fogo, o que faz? A água vira vapor e ela sobe. Não é assim? Então, Jesus, ele veio, o mestre, né? Ele vem para trazer o quê? O fogo para te queimar. E ao queimar essa energia baixa que desce, né? Ou seja, os chakras inferiores, você vai subir, vai elevar a sua potência para os chakras superiores, e aí você vai ter uma visão cósmica da vida, vai entender tudo, em todos os níveis dimensionais, vamos dizer assim. Então esse fogo, né, essa alquimia, essa transmutação é o que Jesus trouxe para esse planeta. Inclusive também o mestre Saint Germain, nessa era que nós estamos vivendo atualmente, ele trouxe, né, a ciência da transmutação energética, onde a gente vai queimar o nosso karma, vai purificar as nossas reações pecaminosas, os nossos hábitos indesejáveis, certo? Tem até também o decreto, por exemplo, da chama violeta, que é uma chama totalmente purificadora. Então temos que estudar tudo isso, né? Temos que nos aproximar de todas as ciências que fazem a gente entender o que devemos praticar nessa vida humana para elevarmos, né, a nossa consciência num grau máximo. Então o Cristo falou, eu vim para trazer a espada para cortar, o fogo para sublimar, para transmutar, e eu também vim trazer a guerra. A guerra. A guerra não é para você fazer uma guerra, ficar com raiva de todo mundo. Essa guerra é interna, certo? Jesus veio para fazer você brigar com a sua parte animal, com a sua parte que faz você ficar preso, ancorado aqui nessa energia externa, né? Essa energia que te ilude o tempo todo, que não te dá ânimo, né, para você ir para a vida espiritual, para se libertar completamente
dessa energia material, certo? Essa batalha, essa guerra aconteceu lá no... A gente, quando vai estudar o Bhagavad Gita, né? Inicialmente, essa filosofia do Bhagavad Gita, ele começa num campo de batalha. Então, Arjuna, ele está ali com Krishna no meio da guerra, certo? E Krishna, ele vai falar o conhecimento do Bhagavad Gita, que é o conhecimento revelado da autoridade suprema, para que a gente se liberte exatamente dessa paranoia aqui da ilusão. Então, de um lado lá do campo de batalha estava o exército inimigo, que representa tudo aquilo em nós, né, todas as emoções, todos os pensamentos que são obstáculos à vida espiritual. São tudo aquilo que nos condiciona à mentira da existência. É o lado oposto da batalha onde Arjuna estava com Krishna. E do lado do exército favorável, né, tudo isso, é o entusiasmo, a avidez, a prática espiritual, a humildade, a tolerância, né, a avidez, tudo aquilo que faz a gente realizar as coisas espiritualmente, faz parte do exército da alma, né? Então é isso que a gente tem que entender, tudo assim está muito nítido, né? O simbolismo, tudo, na verdade tudo acontece dentro da gente. Às vezes quando o mestre fala, a pessoa que está no ego, ela pensa assim, isso aí eu tenho que fazer do lado de fora. Mas não é do lado de dentro, ou seja, é em relação à sua própria energia. Então Jesus, ele veio para trazer a guerra, para você enfrentar as suas sombras, os seus medos, as suas racionalizações, as suas desculpas, as suas dúvidas, as suas mentiras, certo? As falcatruas, a corrupção que você faz com a sua própria alma. Então, Jesus, ele veio, né? E todos os mestres, né? Eu falo que Jesus porque as pessoas são mais ligadas ao mestre Jesus, mas tivemos milhões de pessoas, né, que se autorrealizaram e que já estão vivendo no Espírito, e elas simplesmente vão fazer, quando você vier a ele, né, que, de um modo que não seja para ser consolado, que você entende, agora a barra vai ser pesada. Por quê? Porque eu vou ter que enfrentar o meu próprio ego, a minha própria mentira, a minha própria ilusão, onde eu estou vivendo numa zona de conforto, onde eu estou fazendo arranjos na minha vida para que quando chegar a hora da morte, né, eu esteja assim bem, que eu vou morrer, vou morrer com saúde, assim, umas coisas absurdas, certo? Você nunca vai morrer, você é um espírito, você é eterno, você é um filho de Deus. A nossa vivência de experiências nessa existência de Deus é infinita, certo? Então não se programe por essa forma humana, não use essa forma humana da melhor maneira possível. Então essa é a guerra. A guerra é não deixar o nosso ego nos conduzir para longe de Deus, para longe do propósito da vida, para longe da verdade. E aí você usa a sua vida com completa consciência, com completo amor, com gratidão. Você começa a estudar mais, obter consciência, obter sabedoria, a meditar, a ficar mais no silêncio, a se autocompreender, se autoconhecer, né? Autoconhecimento. Então tudo isso aí é falado, mas as pessoas elas não entendem. Elas não entendem porque elas vivem completamente identificadas com um pedaço, né, de carne, uma máquina biológica que foi criada por Deus só para, né, a forma humana tem a propriedade final dada por Deus para a gente realizar aquilo que é o espírito, certo? Essa forma humana é igual um carro. Você entra dentro de um carro, você não pode pensar que você é o carro, você é um motorista que está dirigindo o carro. Você tem que tratar dos assuntos relacionados com o motorista, que significa o espírito, certo? O carro é o carro material, você vai cuidar do carro material, vai botar a melhor gasolina, certo? Vai potencializar, vai enfeitar, vai deixar bonito o seu carro, ok? Mas seu carro é seu carro, não tem um significado intrínseco em relação àquilo que você é. Exatamente esse corpo aqui, enquanto você tiver, faça bom uso dele, né? Dá toda a assistência, uma boa alimentação, seja agradável, fale palavras agradáveis que convença as pessoas também de que elas têm que sair um pouquinho desse mundinho pequeno, limitado, cheio de crenças
introduzidas por um sistema que você nem sabe. As pessoas esqueceram de pensar. E pior, né? Esqueceram de sentir também. Então hoje todo mundo, se você observa as pessoas, elas são como zumbis. Estão totalmente programados. Elas falam sem saber o que estão falando. Elas sentem e estão sentindo coisas horríveis em seus corações e estão achando isso normal. Normal, né? Fazer mal, é normal matar, porque você fica vendo isso todo dia na televisão, na internet. E esses seres, né, o sistema, o demônio vai programando você para você achar que aquilo que é anormal, que é irregular, que não tem nada a ver com a ética divina, seja algo assim, não, isso é bom, a pessoa faz porque ela quer fazer, ela tem o direito, ela é livre para fazer isso, certo? Aí acaba todo mundo entrando nessa zona do conforto, da admissão de que certas coisas que você faz, tá certo, é isso mesmo, e não é assim. Então, quando você vai em confronto, né, com a sua espiritualidade diante de uma pessoa avançada espiritualmente, ela vai bater forte em você. Mas isso é bom, né? Isso é bom, né? É quando o pai briga com o filho, sabendo que o filho vai se dar mal ou que vai sofrer por alguma coisa, né? O pai dá um brigueiro, né? Mas se o filho quer ir lá fazer, é problema dele. Ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco agora eu vou dar aquela corridinha maravilhosa. Adoro fazer exercício. E é tudo muito maravilhoso. Estamos aí sempre com essa energia boa, com essa gratidão a Deus, né? E o legal seria que quanto mais pessoas autorrealizadas nesse mundo fariam o quê? Um mundo perfeito, um mundo melhor, um mundo onde a divindade seria reconhecida como o verdadeiro proprietário e desfrutador dessa existência em que estamos, e assim serviremos com muito amor, com muita gratidão e reconhecimento esse Ser Supremo que já está em nosso coração, nos dando todas essas experiências, né, de estar aqui, eu falando, você ouvindo, ou eu correndo, ou ganhando dinheiro, ou tendo boas relações, né? Então o mundo é o mal barato, tudo depende da consciência que você está, ok? Um beijo no coração de todo mundo, amo vocês, fiquem sempre com Deus, Haribo!